Olá, alunos da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, curso de Engenharia de Computação. Nós estamos na disciplina de modelos probabilísticos para computação. E na aula de hoje nós vamos falar um tema muito rico em aplicações, que é a ideia, dentro de inferência estatística, falar dos estimadores. Trata-se de um problema muito real, muito concreto, que é o de tentar entender valores quantitativos de uma população, de um universo, a partir dos valores obtidos de uma amostra da população, que é o trabalho que se faz cotidianamente. Todas as pesquisas que se fazem, pesquisas de satisfação de cliente, pesquisas de intenção de votos, um monte de pesquisas médicas, clínicas, se trabalha com amostras e a partir dos valores que a gente obtém dentro de uma amostra, a gente quer entender o que se pode concluir sobre a população inteira. Quando a gente faz a investigação na população inteira, a gente chama isso de censo. Censo populacional, por exemplo, os países fazem de tempos em tempos. E por que censo não tem todo dia? Porque os censos são caros de serem feitos, são demorados, muito trabalhosos, muito difíceis. Se você está interessado em entender se uma população gosta ou não gosta de um produto e você vai entrevistar todas as pessoas da população, isso é muito inviável. O que se faz é trabalhar com uma amostra da população. A linguagem que a gente usa nesse contexto é a seguinte. Os valores exatos da população, que são os que nos interessam, nós chamamos de parâmetros. E os valores que nós obtemos da amostra são os estimadores. E a gente pode estar interessado em diferentes parâmetros e vamos obter diferentes estimadores. Nós podemos querer saber de uma população o número absoluto de pessoas que têm um certo atributo, a proporção, uma tendência, nós queremos saber se esse atributo tem uma distribuição grande, uma variância grande ou não. Então, são diferentes parâmetros que nos interessam e o que nós conseguimos medir através de amostras são estimadores. Vou fazer um primeiro exemplo antes de elaborar mais o aspecto conceitual disso. Esse primeiro exemplo, imagine que numa população tem uma certa variável aleatória, então um certo atributo, e lembre-se que a gente transforma tudo em variável numérica, as variáveis aleatórias são sempre numéricas. E que essa variável pode assumir valores numéricos, 1, 2, 3, 4 ou 5, nessa população, com uma certa distribuição de probabilidade. Que eu coloquei aqui no meu exemplo, a probabilidade de x ser 1 ou de x ser 5 são iguais e são iguais a 0,1, de x ser 2 é igual a 0,2 e de x ser 3 ou 4 são iguais e é igual a 0,3. E claro, tudo isso tem que somar 1. 0,1 mais 0,1 dá 0,2, 0,4 e 2 vezes 0,3. Temos probabilidade total 1. O fato desse atributo não ser equiprovável justamente reflete o fato de que na amostra, na população, há mais de uma coisa do que da outra. E nós não sabemos. Vamos imaginar que eu queira saber o atributo, qual que é a média deste atributo nesta população. Como eu tenho a variável aleatória e suas probabilidades, eu consigo calcular a esperança, ou média, ou valor esperado, pelo conceito natural de média, né? A média, o valor esperado, esperança, é a soma do valor da variável aleatória vezes a probabilidade de que a variável aleatória assuma aquele valor, isso somado sobre todos os elementos da minha população. Nesse nosso exemplo, a conta está feita aqui, cada valor 1, 2, 3, 4 e 5 foi multiplicado pela sua probabilidade, 0,1, 0,2, 0,3, 0,3 e 0,1, e o total deu 3,1. Então, o atributo, a média deste atributo nesta população é 3,1. Agora, imagine que eu não saiba isso tudo.
Eu não sei qual é a distribuição de probabilidade, eu não sei como que na população real esses atributos estão distribuídos, qual tem mais, qual tem menos. Eu não sei qual é a probabilidade de cada um e eu não sei qual é a média. Se eu soubesse tudo, eu não precisava fazer a amostragem. Se eu soubesse tudo, seria a situação típica em que alguém teria feito um censo e eu teria coletado todos os dados e eu teria a informação completa. Mas o que nós vamos imaginar? Eu não sei essas coisas. Então, como é que eu faço para tentar estimar, né? Estamos falando de estimadores. Tem várias estratégias. Uma estratégia. Vou escolher uma amostra de tamanho 2 e chama atenção que esse tamanho 2, nesse momento, foi absolutamente arbitrário. Eu poderia fazer 3 ou 1. Eu poderia simplesmente fazer o seguinte experimento. Escolhe uma pessoa da população e verifica qual é o atributo. Isso é uma amostragem, com um elemento. Ninguém, já assim, logo é muito intuitivo, é muito natural imaginar que isso não é uma boa maneira de tentar estimar a média daquele atributo. Imagine que eu peguei duas amostras, uma amostra de tamanho 2. Do ponto de vista formal, conceitual, é como se eu estivesse trabalhando com duas variáveis aleatórias que são réplicas da variável x, são iguais à variável x e que eu observo duas vezes. E como eu disse 2, eu poderia fazer 3, 4, 5, isso significa o tamanho da minha amostra. Observe que o tamanho da amostra, ele a priori não tem a ver com o tamanho da população. Eu estou fazendo aqui com a amostra 2, a população pode ser muito grande. Eu poderia ter feito a amostra com 3. Eu quero estimar, então, o parâmetro que eu quero estimar é a média. O estimador que eu vou usar é a média aritmética do x1, x2. Poderia estimar, dependendo do fenômeno que eu estou querendo observar, eu poderia pegar o máximo de x1, x2, ou eu poderia pegar a diferença x2 menos x1. Como eu estou interessado em estimar o parâmetro média, é muito razoável pegar a média dentro da minha amostra. Ok? A pergunta é, como é que esse estimador se comporta? No mundo real, quando nós vamos a campo fazer isso, nós não sabemos como que a variável se comporta. E o que nós conseguimos é ficar medindo esse estimador. Vou mostrar para vocês qual é o valor esperado, a média deste estimador. Esse estimador, média aritmética dos dois valores, como esses assumem os valores 1, 2, 3, 4, 5, esse também, 1, 2, 3, 4, 5, a média pode assumir valores 1, 1,5, ela pode assumir o valor 2,5 a média, 1,5 a média, porque se uma variável eu obtiver na amostra de tamanho 2, se eu obtiver um 1 e um 2, a média é 1,5, que não é um valor da variável x real. A variável x assume 1, 2, 3, 4, 5. Mas a média entre esses números pode sair de 1 até 5, com probabilidades ainda diferentes entre si. E note que eu não sei disso quando eu estou fazendo o trabalho de campo. Por que as probabilidades são essas? Aqui é um problema simples de contagem. Por exemplo, por que a probabilidade de a média ser 1 é 0,01? Porque a média só vai ser 1 se as duas variáveis me fornecerem valor 1. Eu estou fazendo isso com reposição, tá? Eu escolho um elemento e depois sorteio um outro elemento, podendo repetir o mesmo. 1, cada um tem probabilidade 0,1. Isso está lá na distribuição original. Probabilidade de 1 é 0,1. Então, quando eu penso probabilidade de ter 1 e 1, é 0,1 aqui, 0,1 aqui, o produto 1 centésimo, 0,001. Por que 1,5 é 0,04? 1,5 pode aparecer se eu obtiver na minha amostra 1, 2, ou se eu obtiver 2, 1. E a probabilidade de sair 2 é 0,2. Então, a probabilidade de sair 1 e 2 é 0,1 vezes 0,2, que dá 0,02. Aqui também é 0,2 vezes 0,1, dá 0,02. Tenho duas opções para sair 1 e 2, e sair média 1,5.
E pela regra do produto, essa probabilidade é 0,02 mais 0,02, regra da soma também, e dá 0,04. Ao todo, nesse desenho que eu estou fazendo, a gente tem 32 possibilidades, porque eu fiz uma amostra de tamanho 2 em cima de um espaço que tem 5 pontos. Então, tem 5 opções para o primeiro dado, 5 opções para o segundo dado. Então, não, desculpe, a gente tem 5 opções para o primeiro dado, 5 para o segundo, é 25 opções de resultados possíveis, certo? Então, fiz isso para cada um dos elementos, está aqui a probabilidade de cada um dos elementos, e eu posso calcular o valor esperado desta nova variável x barra. E fazendo a conta, o valor esperado é 3,1. É o mesmo valor esperado da coisa real. Então, olha que interessante, suponho que eu não sei as probabilidades, mas se eu fizer isso, a amostra de tamanho 2, e olhar a variável aleatória que eu estou obtendo, ela tem mesma média, tamanho 2 e faço a média aritmética, ela tem a mesma média que o atributo inicial na população. Mesmo ela não sendo equiprovável, cada um dos atributos tinha maior ou menor probabilidade, e fazendo isso, essa variável aleatória nova, média aritmética, tem a mesma média que a variável inicial. Isso me leva a 2 conceitos interessantes. Eu digo que um estimador é não viesado ou não viciado se o valor esperado, se a média dele, coincide com o valor esperado da variável real de interesse, como é esse caso. E eu digo que o estimador é consistente se a esperança, aqui eu estou usando a letra θ para indicar um parâmetro qualquer. No caso, eu estou pensando em média. Mas eu poderia estar pensando no desvio padrão, poderia estar pensando em outro estimador, outro atributo, outro parâmetro da minha população. Então, um estimador para um atributo θ, para uma característica θ, é consistente se além da média tender para a média esperada, se a variância tender para zero. E isso quando o tamanho da amostra cresce. É muito comum o valor esperado e a variância da amostra depender do tamanho da amostra. O exemplo que eu acabei de fazer, vocês viram que o valor esperado da amostra de tamanho 2 deu exatamente igual o valor esperado, não é nem um tender, deu um igual. Muitas vezes depende do tamanho da amostra e eu quero um estimador que tenda, em média, para o meu valor, para o valor que eu estou querendo estimar, sendo o atributo que for, e com variância tendendo para zero. Por que a variância estaria tendendo para zero? Por que isso é interessante? Porque se tudo está funcionando bem, essas amostragens estão dando valores muito perto dos valores reais. E aí tem pouca variância. Quando eu faço a amostra pequena, eu ainda posso obter uma variabilidade dos meus dados e obter um valor longe do valor médio. Quando eu aumento o tamanho da amostra, minha expectativa é que eu obtenha uma variável muito estável em torno daquilo que eu estou medindo. Por isso, a exigência da variância indo para zero. Esse é o estimador que eu quero buscar, o estimador consistente. Existe um teorema que fala uma coisa extremamente bacana. Vocês lembram da distribuição normal? A distribuição normal é uma das distribuições mais conhecidas, mais básicas. Ela é dada a fórmula dela é uma fórmula um pouco chata, exponencial de menos x², mas ela é totalmente tabulada, está nos livros. E a normal você pode deslocar de modo que ela tenha uma média que pode variar e um desvio padrão que também pode variar. Então a gente fala normal com 2 números, é a média e o desvio padrão. Quando a gente normaliza, a gente simplesmente desloca os dados para fazer média ficar num certo lugar. Por exemplo, é muito comum quando se aplicam provas, grandes vestibulares, grandes provas, o Enem, você normaliza as notas para poder fazer
o Enem desse ano, o Enem do ano passado, o Enem do futuro, todos terem mesma média e mesmo desvio padrão. E aí você consegue comparar os dados. É simplesmente uma mudança de variável, né? O teorema central do limite diz o seguinte: não importa se a tua variável é normal, não é normal, se ela é binomial, o que ela é. Se você faz a média amostral, esse procedimento que eu acabei de descrever, e faz o tamanho da amostra tender para infinito, esta variável normalizada, essa aqui é a variável média amostral. Imagine que a tua variável que você vai medir tem uma média μ e um desvio padrão conhecido. E nem sei se ela é normal ou não. Mas essa nova variável, média amostral menos o desvio padrão, menos a média, dividido pelo desvio padrão, dividido pela raiz de n, tende para uma normal de média 0 e desvio padrão 1, variância 1. Quer dizer, por que isso é importante? Porque a normal é muito conhecida. E o que isso está dizendo é o seguinte: não importa qual é a natureza da tua variável, se você estiver fazendo média amostral, ela vai tender para uma normal conhecida. Exemplo de uso disso concreto. Suponha que você queira estimar numa população a quantidade de indivíduos que possuem uma determinada característica. Veja, nem estou falando de uma variável aleatória. Você tem uma população e 30%, 40% ou 80% tem um certo atributo. Pode ser ter uma doença, pode ser apreciar um time de futebol ou apoiar um político, né? Isso se usa em pesquisas eleitorais, em várias pesquisas. Então, eu quero estimar isso, a proporção de indivíduos que têm um determinado atributo. Eu pego uma amostra de tamanho n. Qual que é o estimador? Número de indivíduos que estão na amostra dividido pelo tamanho da amostra. Isso, em princípio, é um número. Eu olho como se fosse uma média amostral. Eu introduzo variáveis aleatórias que são booleanas, que valem 0 ou 1, yi. Para cada indivíduo vale 0 se ele não tem o atributo, vale 1 se ele tem o atributo. Aí, esse número de indivíduos na amostra que tem o atributo é a soma dos uns, dos que têm, mais do 0 dos que não têm. E, na verdade, esse estimador é a soma de n variáveis aleatórias 0, 1, tá? Dividido por n. Como é uma média amostral, o que eu estou mostrando para vocês é que o estimador da proporção pode ser olhado como uma média amostral. Por conta disso, ele vai, quando o tamanho da amostra crescer, ele vai tender para uma normal. Na verdade, esta situação que eu acabei de descrever, esse estimador ele tem esperança exatamente a proporção dada, isso que eu acabei de escrever, esse processo. Você quer estimar a proporção de população, você faz isso na amostra, o valor esperado é exatamente a proporção, e a variância é o valor P1 menos P tendendo a N. Observa que quando N tende para infinito, isso tende para zero. Portanto, esse processo que eu acabei de descrever é um estimador consistente para a proporção de indivíduos numa população. Isso é uma das aplicações mais fortes dentro da estatística. Quando eu digo que a variância está indo para zero, quer dizer que para N muito grande, eu estou chegando numa situação em que a minha média amostral ela está ficando uma coisa muito centrada em torno da média, porque a medida está boa. Quando a gente faz isso numa situação real, a gente tem 3 variáveis ligadas, né? Na distribuição normal, a gente sabe que a probabilidade de um valor escolhido de forma aleatória, de forma independente, estar numa certa faixa é dada por uma certa área. Então tem uma ligação entre o tamanho da amostra, que vai dizer qual normal nós estamos, a média, a probabilidade de estar em torno da média, que está aqui, e o tamanho desse intervalo. Para cada tamanho de intervalo, a probabilidade é maior. Se eu der um intervalo muito grande, a probabilidade é maior.
E é isso que se chama no mundo real de margem de erro. Quando a gente olha uma pesquisa, muitas vezes a gente pensa que, dá uma ideia intuitiva de que a probabilidade, o valor da intenção de voto do candidato está entre tanto e tanto. Ele está parado o valor. O que a gente faz é achar um intervalo, o nosso dado está num certo intervalo com uma certa probabilidade. E a imagem que eu tenho na minha cabeça é como se a gente estivesse jogando esse intervalo sobre a reta e dizendo qual é a probabilidade dele cair em cima do valor esperado, do valor real do que nós estamos querendo medir. Esse é um pouco o cenário de quando a gente faz estimações em estatística, que é um dos aspectos da inferência estatística. Tá legal?